Mova-se para cumprir o seu ministério. Mover, irmãos, obviamente, mas é bom a gente lembrar que é pôr-se em ação, em movimento, mexer-se, fazer, ir de um lugar para o outro, deslocar-se, determinar-se a agir, a fazer algo, mexer-se. Amém, irmãos? Está se mexendo? Hoje nós nos levantamos, nos preparamos, não é? Para vir à igreja, todos os cuidados, aquela preparação, não é? Para poder vir à igreja. Então a gente se move, está sempre se movendo. Amanhã muita gente vai se mover para trabalhar, para ir para a faculdade, para colocar as crianças para ir para a escola, quem tem criança que acorda bem cedo. Aquela dinâmica que nós temos. Tem gente que tem dificuldade de se mover. Nós estamos aqui com a irmã Judite, não é? Tem se esforçado para estar conosco. Ela está com uma debilidade física para se mover com as suas perninhas. Mas o desejo dela é que ela pudesse vir sozinha para a igreja, não é, irmã Judite? Como ela já fez tantas vezes. É uma bênção você poder ter essa independência, acordar, se levantar, tomar um banho, ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para uma reunião, ir para a escola, você poder se mover. Agora nós estamos falando de se mover, mover-se para cumprir o seu ministério, porque Deus deseja isso. É importante que você saiba disso. Agora, algumas razões, existem razões que têm levado as pessoas, e muitas delas que são membros de uma igreja local, a gente começa falando a partir da nossa igreja, não é? Nossa igreja é a primeira expressão da igreja. Existe a igreja espalhada por todo o mundo, existe a igreja, a nossa denominação como igreja, existe a igreja local, e a gente faz parte. Tem gente deixando de cumprir o seu ministério. Nós aprendemos que todos nós temos um ministério na igreja. Algumas razões pelas quais as pessoas deixam de cumprir o seu ministério, eu queria falar rapidinho. Quando ela deixa de cumprir esse ministério, né, algumas razões, quando sabota a si mesma no que tange ao desenvolvimento da sua tarefa. A palavra sabotar vai nos levar a uma ideia de algum prejuízo, prejudicar o funcionamento de alguma coisa. Às vezes, em alguns filmes, a gente percebe isso, que houve esse processo de sabotagem e a coisa não funcionou, um projeto, uma empresa, alguma coisa que estava em funcionamento. Mas tem gente que está se sabotando e não consegue desenvolver nada na igreja local, nem no reino de Deus. Essa situação pode acontecer. Nós falamos até na nossa classe de preparação, de recebimento de novos membros hoje, por uma agenda equivocada, muita coisa que a gente vai colocando em nossa agenda, e obviamente você não tem tempo para fazer tudo, e alguma coisa vai ser prejudicada. Então, se você está enchendo a sua agenda de coisas que de repente poderiam ser desprezadas, você está sabotando a sua participação no ministério, na igreja local. Às vezes, tem gente que sabota a si mesmo, criando argumentos fantasiosos. Eu não me envolvo por isso, eu não me envolvo por aquilo, eu não me envolvo porque o irmão não olhou para mim, não é? Eu não me envolvo porque o irmão não me deu bom dia. Então, umas coisas infantis, que são argumentos que as pessoas vão se prejudicando, né? Levantando barreiras inexistentes, e ela não trabalha, não se envolve. Isso acontece. Também quando diminui o valor da sua participação no serviço do reino de Deus. A pessoa acha que o que ela faz não significa muito. Eu não preciso fazer, deixa o outro irmão fazer, deixa o outro irmão liderar. Ela diminui o valor da sua participação. Ela diz na mente dela, o que eu faço não importa muito. Se eu fizer ou não fizer, não importa muito. Essa é uma ideia equivocada, que prejudica você e deixa você fora do ministério, do serviço da igreja. Diminui a sua participação. Você é importante, não tem ninguém que não seja importante aqui. Deus quer usar a sua vida, amém? Também, quando a pessoa desconsidera o investimento feito por Deus em sua vida. Então, Deus investiu na gente,
nós fomos transformados, Ele nos deu uma paixão, que o nosso coração pulsa por fazer alguma coisa. Deus nos deu dons espirituais, só os cristãos que têm dons espirituais. O ímpio tem até habilidade, mas essa habilidade não é usada para a glória de Deus. Quando você se converte, você recebe dons, as suas habilidades são colocadas para o serviço de Deus, ou devem ser colocadas. Você tem experiências da vida, você tem o seu jeito de ser, e Deus pega tudo isso para te usar. Você não pode desconsiderar o investimento feito por Deus em sua vida, senão você não se envolve, você não se move para realizar o seu ministério. Também, quando a pessoa deixa de atentar para os grandes desafios da igreja local. A igreja tem desafio no projeto, a igreja tem desafio na sua administração, tem desafios os mais variados, todo dia, não para. Todo dia, desafio. Então, quando eu desconsidero isso, né, quando eu deixo de atentar para os grandes desafios da igreja, eu não sei, desconsidero, não quero saber, e aí isso não me move, porque eu não quero nem saber o que está acontecendo na igreja, se o projeto está bem, se está faltando dinheiro, se nós devemos orar mais, o que está faltando, o pastor Hebe falou alguma coisa aqui, como é que está a administração da igreja, quais são os desafios da igreja, para a gente administrar tudo isso aqui, o que eu posso fazer para ajudar. Então, quando eu sei dos desafios, eu me coloco à disposição, mais uma razão para eu me colocar à disposição, porque a igreja local tem desafios. E por fim, nessa lista que coloquei, que pode tirar uma pessoa, ela deixa de se mover para o ministério, é quando ela ignora a sua responsabilidade nas tarefas que são executadas pela igreja, são desenvolvidas pela igreja. A coisa está acontecendo, mas ela ignora a sua responsabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um mês de foco de família. Para fazer aquilo ali, os irmãos trabalharam muito, como em qualquer atividade da igreja, dando um exemplo. Mas se eu acho que eu não tenho responsabilidade em fazer nada, no mínimo eu sento no banco e assisto o que está acontecendo, eu faço comentários se foi bom, se foi ruim, o que eu não gostei, mas eu ignoro a minha responsabilidade. E ao ignorar a minha responsabilidade, eu acho que eu não tenho nada a ver com isso que foi feito, se fez, se não fez, e eu não me envolvo, porque eu acho que eu não tenho responsabilidade, mas a Bíblia diz que eu tenho responsabilidade, eu vou dar conta de tudo que Deus me deu perante o Senhor. Então, meus irmãos, o nosso desafio é esse, nos mover para cumprir o nosso ministério. Não é cumprir o ministério do outro, você só pode cumprir o seu ministério. Agora, como que você pode se mover para cumprir o seu ministério? Primeiro, tendo consciência do plano de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Sabe por que a gente precisa estar aqui na igreja? Porque Deus assim estabeleceu. Sabe por que você precisa ser pastoreado? Porque Deus disse que tem que ser. Sabe por que você não pode se ausentar da comunhão? Porque a Bíblia diz que tem que perseverar na comunhão. Você entendeu? Então, quando a gente pensa em serviço, em ministério cristão, Deus tem um plano, eu tenho que ter consciência do plano que Ele estabeleceu. Esse plano envolve o que foi transformado. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso aqui é uma coisa estabelecida por Deus. Ele dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Paulo usa essa ideia do corpo. Nós somos muitos membros, mas somos membros uns dos outros. De fato, Deus dispôs, quer dizer, Deus elaborou isso, como funcionaria o corpo, como funcionaria a igreja, o papel de cada um no corpo. Em 1 Coríntios 12 ele fala que eu não posso desprezar nenhuma parte, cada parte é importante. Por quê? É um plano de Deus. É um plano. Então, se você quer se mover para o ministério, você tem que considerar o plano de Deus, que você faz parte do plano de Deus ou não. Você faz parte do plano de Deus. Você tem que entender o que Ele quer para a sua vida então, porque há um plano. Amém, irmãos? Segundo, você pode se mover, então mova-se para cumprir o seu ministério, tendo consciência também da sua posição. Posição. Esse assunto é vasto. Posição, porque
no mundo nós temos uma ideia de posição. Mas na Bíblia é interessante isso, né? Que a gente precisa entender esses detalhes para a gente executar o nosso ministério da forma certa. Eu entendo o plano de Deus e eu sei a minha posição. Paulo diz isso em 1 Coríntios 4:11. Olha só. Vamos ler juntos? Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha só. Como as pessoas olham para você, como é que elas te veem? Paulo diz que todos nos considerem como donos da igreja. Todos nos considerem como pessoas impertinentes da igreja, impertinentes de Jesus. Todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. É a ideia da pessoa que está cuidando das coisas do seu Senhor, que Ele administra. É muito bonito esse texto. Todos nos considerem como servos de Cristo. Então, eu sei o plano de Deus, eu me movo para o ministério, eu sei a minha posição. E a minha posição não é de dono, a minha posição é de servo. Amém, irmãos? Ninguém vai ser aquilo que Deus quer que ele seja, sem entender que ele é servo. Quando nós voltamos à sociedade que a gente vive, o termo posição é outro papo. Mas aqui é diferente, que os homens nos considerem, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, se eu quero me mover para o ministério, eu preciso saber da minha posição, a minha posição é de servo, aquela posição que Jesus assumiu, porque nós somos discípulos de Jesus. Mas Paulo vai dizer mais ainda em 1 Coríntios 3, 9 e 10. Olha só. Pois nós, eu preciso saber o que eu sou, né? Ele diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque a nossa participação no serviço de Deus, nas coisas de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Quer dizer, eu faço, outro faz, vai colaborando, porque nós somos cooperadores de Deus, mas ele termina o verso 10 dizendo, veja cada um como faz isso, como constrói. Porque nós somos chamados a construir no reino de Deus. Amém, irmãos? Porque destruir não é coisa de crente, é coisa do diabo. Dos seus asseclas, não é? Mas nós temos a nossa posição de servo, entendemos que devemos ser reconhecidos como servos, é a nossa posição, somos cooperadores de Deus. Por isso nós devemos atentar como estamos fazendo as coisas, se estamos fazendo como servos, porque é a nossa posição. 3, mova-se para cumprir o seu ministério, tendo consciência daquilo que Deus pode fazer através de sua vida. Lembra que se eu desconsiderar, nós falamos na introdução, se eu ignorar o meu papel, se eu ignorar o que está acontecendo a partir da minha comunidade de fé, a minha vida não vai ser usada por Deus. Então eu tenho que ter consciência daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. É muito bonito eu reconhecer o que Deus está fazendo através do Gênesis, através da Nádia, através do Marcelo, da Gerli, da Cineinha, do pastor Heber. Mas o que Deus está fazendo através da minha vida? O que Deus está fazendo através da sua vida? Mova-se para cumprir o seu ministério. Amém, irmãos? Você não pode perder isso, você tem que ter essa paixão, essa vibração. Eu quero deixar alguma coisa importante com a minha vida na terra que é passageira, passa rápido. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, amém? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, olha só, um capítulo que ele fala sobre isso, de 4 a 6, ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque aqui é a Trindade, ele está falando da Trindade, o Espírito, o Senhor Jesus. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos.
o mesmo Deus que efetua. Então eu tenho que perceber esse agir de Deus em minha vida, naquilo que Ele me colocou para fazer, com os meus dons, com a minha paixão, com o meu perfil. Deus que atua em minha vida e Deus atua em sua vida. E por Ele atuar, por Ele agir em sua vida, você pode fazer coisas extraordinárias para a glória dEle e para a edificação de pessoas. Não é uma pessoa, nós não estamos num bingo de Jesus. Quem vai ser sorteado agora? Paulo disse que Ele nos abençoou todos com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não deixou de abençoar ninguém. Todos são abençoados. Então Deus, eu posso ser usado por Deus. Deus pode fazer através da minha vida coisas extraordinárias, como nós vemos ao longo da história, de pessoas que são usadas por Deus. Eu não posso deixar de perceber isso, que Deus pode fazer em minha vida coisas extraordinárias. Você deve ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Você deve ser. A sua tarefa abençoa outras pessoas. A sua tarefa edifica pessoas. Não tenha a ideia de que a sua tarefa é insignificante. Porque se Deus dispôs cada um no corpo, o seu lugar no corpo, não importa, o lugar é importante, é significativo. Como nós temos o nosso corpo. Tudo é importante no nosso corpo. Amém, irmãos? Paulo vai dizer, no capítulo 12 ainda, ele diz, olha só, 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, ao bem comum. Cada um, vamos ler juntos? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Isso significa que todos os dons sempre são para abençoar outras pessoas. Tudo que Deus me dá, para abençoar outras pessoas. Toda a capacitação que você recebe é para abençoar a outras pessoas. Por isso que Pedro diz, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Cada um recebeu. Eu preciso entender, então, me mover, tendo a consciência que Deus vai agir através da minha vida, não só do irmão, não só daquela pessoa que eu admiro, mas Deus quer usar a minha vida. Você tem que ter esse desejo de ser usado por Deus. Amém? 4, mova-se para cumprir o seu ministério também, tendo consciência de que foi escolhido para frutificar. Outra razão, eu vou me mover porque Deus me escolheu, eu sou uma pessoa especial. Deus me escolheu. Jesus disse em João 15,16, vocês não me escolheram, olha só, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Então eu vou me mover porque eu fui escolhido para frutificar. Eu sou uma árvore que tem que frutificar. É uma coisa triste, uma árvore frutífera que não produz fruto. Então uma árvore que não dá fruto é uma tristeza. Imagina o constrangimento de Deus ao olhar alguns servos que não estão frutificando, mesmo que Ele tenha escolhido para frutificar, mas a pessoa não está se movendo na direção daquilo que Deus quer e não frutifica, não porque Deus não queira, porque ela não está se movendo na direção, e para que isso aconteça, é uma tristeza, é um constrangimento para Deus, o investimento que Deus fez, e a pessoa não está frutificando. Então eu tenho que me mover para o ministério, porque eu fui escolhido, porque Jesus me escolheu para dar fruto, e fruto que permaneça. Você está frutificando ao longo da sua fé, da sua vivência espiritual, a partir da igreja local, daquilo que você faz, quais os frutos? Se você olha para você hoje, quais os frutos que você vê, que você percebe, através do que você está fazendo, o que está acontecendo com a sua vida? Então você precisa entender isso e fazer um check-up. E por último, meus irmãos, mova-se para cumprir o seu ministério, tendo consciência de que Jesus é o nosso exemplo maior. Ele nos deixou o exemplo. Nós somos discípulos de Jesus. Não adianta falar que é discípulo de Jesus e a gente vai vivendo longe daquilo que Ele determinou, não é? Então eu quero servir, entendendo tudo isso aí, mas sobretudo, porque Jesus, que é o meu mestre, me deu exemplo. Eu sou servo de Jesus. E como é que eu estou fazendo? O próprio Jesus, num dado momento, Mateus 20, 27 e 28, Marcos também fala sobre isso. Ele diz
Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, num contexto onde os seus discípulos queriam uma posição no lugar celestial, lá na frente, na glória eterna. Eles queriam uma posição, mas Jesus disse, olha, entre vós não será assim, pode ser no mundo, mas entre vós não. Ele diz, então, quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas isso eu já sei, pastor. Isso eu já tenho ouvido há 20 anos, 30 anos. E o que isso tem produzido no seu coração hoje? Porque se você estiver ouvindo essa palavra e nada muda, você tem que avaliar, você tem que rever isso aí. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido. O nosso mestre não veio para ser servido. Tem gente que quer ser servido. Mas Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E mais ainda, para dar a sua vida em resgate por muitos. Como é que nós estamos fazendo? Nós somos discípulos de Jesus. Então, se você está servindo, está olhando Jesus, é o meu exemplo, poxa vida. Ele é o santo de Deus, e ele veio para servir. E eu digo que sou discípulo dele, então eu tenho que servir como ele, tenho que me colocar como ele. Que foi obediente até a morte de cruz, que ele agradou o Pai, que ele fez a vontade do Pai. Então eu tenho que mover. Você não pode quebrar o galho de Jesus, você tem que obedecer a Jesus. Amém, irmãos? Então, mova-se para cumprir o seu ministério, tendo essa consciência de que Jesus deixou o seu exemplo. Em João 5,17, um texto que a gente conhece, ele diz, meu pai continua trabalhando até agora, ou até hoje, né? E eu também estou trabalhando, eu estou no movimento do meu pai está trabalhando. Porque a Bíblia, a revelação, é a história da redenção, de como Deus se moveu para nos resgatar. Por isso você tem de Gênesis a Apocalipse a revelação de Deus, como Deus se moveu até nós. E como Deus tem trabalhando, vem agindo através da história. E Jesus disse, ó, como o Pai continua trabalhando, eu estou trabalhando. Então se você acha que Deus não está fazendo nada, leia esse texto aí. Deus está trabalhando. Em prol da igreja, em prol do seu plano de redenção, em prol de pessoas, para que pessoas sejam edificadas e sejam salvas. Meu Pai continua trabalhando, eu estou trabalhando, porque nós fazemos o nosso ministério sintonizado com tudo isso, com a agenda do Pai. Nós não fazemos por outro motivo, fazemos porque Ele nos capacitou e para cumprirmos esse movimento de Deus na terra. Então, mova-se para cumprir o seu ministério. Como é que você vai fazer isso? Fuja daquelas razões que a gente falou no início. Senão você não vai se mover. Então você tem que se mover tendo consciência do plano de Deus. Deus tem um plano para a minha vida. Ele dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E eu sou um membro no corpo. Se você não sabe o seu lugar, pergunte a Deus. Mova-se para cumprir o seu ministério tendo consciência da sua posição. A sua posição não é de dono. A sua posição é de servo. De encarregado dos mistérios de Deus. É uma posição espetacular essa, de ser servo de Deus. Mova-se tendo consciência daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você tem que ter esse desejo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Diga no seu coração, eu quero ser usado por Deus. Amém? Mova-se tendo consciência de que foi escolhido para frutificar. Você não foi escolhido para ser um membro de igreja, sentar nesses bancos e ir embora, e voltar domingo que vem, e durante a semana que Deus nos acuda. Você foi escolhido para ser um instrumento de Deus aqui e fora daqui. Eu vos escolhi para darem fruto, Jesus disse. Fruto que permaneça. Então você tem que se mover entendendo isso. Eu preciso frutificar. Meu mestre frutificou, e eu quero frutificar, ele me escolheu para frutificar, amém? Mova-se para cumprir o seu ministério, também tendo consciência do exemplo deixado por ele, por Jesus. É o nosso exemplo maior. O seu exemplo não é aquela pessoa que perdeu a visão da igreja, que perdeu a visão da palavra de Deus, que está desanimado.
O seu exemplo é Jesus. E os seus apóstolos e os fiéis da terra. O seu exemplo é aquelas pessoas que têm se dedicado, algumas delas se dedicaram e já não estão mais conosco. A memória da dedicação, do legado de trabalho, nós temos tantas pessoas que nós conhecemos que não estão mais conosco e deixaram esse exemplo. Mas elas olharam para Jesus. E a gente lembra com saudade, com alegria, de tudo que elas fizeram, foram canais de bênção. Mas nós estamos agora aqui, porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. De sorte nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, amém? Eu preciso estar nesse movimento de Deus, me movendo para cumprir aquilo que Ele quer em minha vida. Não deixe de fazer aquilo que Deus entregou em sua vida, amém, irmãos? Mova-se para cumprir o seu ministério. Que Deus nos abençoe. Amém.